Iniciando mais um talk show do Summit Cidades, onde nós estamos falando de todos os temas de interesse de uma cidade. Tecnologias, gestão, finanças e pessoas. Cidades são feitas não de estradas, de rodovias, de tecnologia. Cidades são feitas de seres humanos, de pessoas. E aqui comigo está a Micarla, alguém que vive pessoas, que dialoga todos os dias com as empresas, com os órgãos públicos em relação a pessoas. Micarla, seja muito bem-vinda ao nosso talk show. Obrigada, CJ. Uma honra estar aqui contigo, com o pessoal da FEPES, nesse evento tão maravilhoso. Participei no ano passado como palestrante, falando sobre humanização das cidades. Então, uma honra estar aqui trocando uma ideia contigo. Micarla, a gente tem muitos projetos, né, com prefeituras, com o governo federal. E a gente está no momento discutindo, debatendo sobre tecnologias, né? Inteligência artificial. E todo mundo fala, 99% do tempo, em inteligência, em tecnologia, em transformação digital, inteligência de dados. E a gente não fala das pessoas. E tudo isso está para as pessoas. Então você, como uma especialista que dialoga com o mais nobre que a gente tem, que é a mente humana, o que uma cidade, né? Como é que eu penso uma cidade? O que a política pública deve pensar para colocar o ser humano no centro das atenções de toda a gestão de todos os municípios? Eu penso, Sidney, que assim como empresa, né, as cidades são geridas também, tem gestores gerindo uma cidade, e a gente fala muito dessa questão da humanização. Por quê? Porque a humanização é social, né? A gente está num contexto social, convivendo em sociedade, espaços colaborativos, espaços diversos, onde a gente tem a diversidade de ideias. Eu costumo dizer que a inovação, ela nasce dessa pluralidade, né? Quando a gente tem pessoas diferentes, pensando diferente, então a gente tem o nosso cérebro, que é totalmente analógico, criando a inteligência, mas ao mesmo tempo a gente tem esquecido disso. Então eu penso que quando a gente une a inteligência artificial com a inteligência humana, é onde a gente tem o grande ganho para os grandes centros, para as cidades, para os órgãos públicos, né? Então tenho trabalhado nisso dentro das empresas, juntando essas pessoas para pensarem em soluções, porque eu acredito que tudo começa com nós, com as pessoas, né? Com os seres humanos. Micarla, quando a gente olha para as cidades, né? Quando a gente olha para as pessoas dentro das cidades, a gente vê que elas não são, na maior parte das vezes, colocadas no centro, né, do debate. Quando você olha para os desafios das cidades e você olha para a competência das pessoas, você vê que tem desafios aí de formação, de competência das pessoas, tudo que a gente está vivenciando em termos de tecnologia ou em termos de desafios na gestão das prefeituras, dos governos, seja do estado, seja do governo federal, você vê a oportunidade das pessoas se qualificarem, buscar novas competências. E se elas buscarem, o que é essencial, elas não podem deixar de fora? Eu penso que a gente está no momento discutindo muito soft skills, né, que são as competências comportamentais. Eu penso que durante muito tempo, e a própria história, né, a história que a gente passou de vida, de carreira, muitos profissionais, a gente fala muito nessa construção de competências técnicas. E aí foi se esquecendo esse lado comportamental. Nas empresas a gente costuma dizer que contrata-se com base no currículo da pessoa e demite-se com base no comportamento. E isso é muito válido, porque a gente vê que a ocupação dos espaços públicos, se elas não têm esse comportamento, criatividade, colaboração, comunicação, a gente não percebe esses avanços numa cidade, né, numa estrutura social também. Então eu penso que aquilo que é válido para uma constituição não só profissional, é válido também para a questão social, porque afinal de contas eu posso estar falando do indivíduo profissional, posso estar falando de uma empresa, mas eu estou falando de uma pessoa por trás disso, né? Então pensar nessas soft skills, né, nessas competências comportamentais, e muitas delas a gente tem perdido, que é o pensamento crítico, o raciocínio, a capacidade de dialogar, de não polarizar, de construir de fato juntos, né? As inteligências múltiplas somando para essa diversidade que a gente tanto precisa ver dentro das cidades. Então acredito que seja nessa linha. A gente tem debatido, principalmente pós-pandemia, que o perfil do consumidor ele tem mudado, né, absurdamente. A gente tem dito que o ser humano mudou. Você percebe nas milhares, né, de pessoas que você consegue impactar, seja com as suas capacitações, com todo o portfólio que você tem, você percebe que as pessoas estão diferentes. Pós-pandemia, elas mudaram o seu perfil, o seu comportamento em relação à demanda, o que elas esperam da sociedade. As pessoas mudaram as suas prioridades?
Assim como a gente fala nas empresas dos clientes, os clientes estão cada vez mais informados e muitas vezes os atendentes estão despreparados, né? Então, eu penso que segue a mesma lógica de raciocínio, Sidney. A gente tem pessoas que têm acesso à informação hoje, então essa informação ela chega por algum nível, né? Seja uma rede social, seja uma pesquisa, seja alguma fonte, ela está chegando nas pessoas. Só que o que as pessoas estão fazendo com essas informações? As informações, muitas vezes, elas seguem uma lógica de raciocínio até de algoritmo, né? Elas seguem uma lógica de raciocínio que muitas vezes não é compreendida por nós. Então, a gente tem que ter cuidado. E por isso que eu volto nas soft skills do pensamento crítico, da análise, da colaboração, de a gente não perder essa nossa essência de fato humana, que é isso que ajuda e corrobora com a construção desse movimento. Óbvio, a tecnologia impacta comportamento, o contexto impacta comportamento, mas antes disso a gente tem um ser humano ali que é formado por crenças, vivências, experiências totalmente diferentes uns dos outros. Aquilo que eu enxergo, tu enxergas diferente. Então, se eu já tenho essa diversidade entre nós dois, duas pessoas aqui conversando, imagina no ambiente onde eu tenho diversas pessoas convivendo simultaneamente. De tudo que você tem debatido, né, pra gente finalizar aqui, de tudo que você tem debatido, tudo que você tem vivenciado, você percebe assim que as pessoas estão mais felizes pós-pandemia ou elas estão buscando alguma coisa, está faltando alguma coisa? Me parece que a pandemia tirou alguma coisa e a gente está buscando. Do que você percebe como uma especialista em neurociência? Neurociência, o ser humano mudou alguma coisa em termos de mente humana? Eu penso que nós mudamos, Sidney. E, assim, isso é bom. Como eu digo, tudo tem oportunidade e tem ameaça, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem aí mais acesso à informação, a gente tem... Me parece que a gente também está adoecendo mais, no sentido principalmente de questões mentais, né? Então, a gente está realmente passando num momento de bifurcação ali. E o que a gente vai fazer daqui por diante é o que me preocupa, né? E é o que eu tento trabalhar com as pessoas. Esse resgate das nossas soft skills, da nossa humanidade, para que a gente não perca isso, porque eu acredito que é isso que nos ajuda e nos ampara. A partir do momento que eu tenho uma tecnologia que leva a gente para um contexto de conexão, será que essa conexão presencialmente ela ocorre também? E aí eu acho que entra o grande papel das cidades, né? Criando espaços públicos ao ar livre, espaços que fomentem essa integração das pessoas, porque a gente percebe que, ao mesmo tempo que estamos conectados no ambiente tecnológico, estamos desconectados, aumentando o índice de solidão, de ansiedade, de depressão. São dados, né, que a gente vê. Então, o que está acontecendo? Como é que a gente pode tentar reverter isso? E eu penso que a nossa inteligência, ela está aí para exatamente contribuir, né? A inteligência analógica está aí para contribuir com esse movimento, onde juntos a gente possa fazer uma diferença. Cara, obrigado por tua participação aqui. A gente, nesse debate do Summit Cidades, um ano em que a maior parte, todas as cidades brasileiras estão se debatendo quem são seus gestores, não deixem de incluir no seu plano pessoas. Felicidade, ou seja, como que a gente inclui o bem, o ativo mais importante das cidades no plano daquilo que você deseja transformar, tornar o ambiente mais agradável. Parabéns pela sua agenda e obrigado por estar com a gente. Obrigada.